que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar seu lar, sua casa e também a sua família. Eu sou o Bispo Gilmar, vamos estar daqui a pouquinho fazendo a oração da Jornada Feliz. Isto mesmo, oração do meio-dia. Eu vou trazer a reflexão da Jornada Feliz, mas hoje eu vou falar um pouco mais sobre Filadélfia, a campanha de Filadélfia, porque nós estaremos entregando, né? Deixa eu baixar um pouquinho fundo. Nós estaremos entregando. Pode tirar o fundo. Estaremos entregando no dia 14 a chave de Davi, isto mesmo. A chave de Davi, a chave que abre e ninguém fecha. A chave que fecha e ninguém pode abrir. É muito forte, é muito forte. Esta campanha é uma campanha muito forte de batalha espiritual e você não pode perder esta campanha. Você não pode perder. Dia 14, a entrega da chave. Hoje, sexta-feira, nós estaremos nos preparando no santuário. Hoje eu estarei no santuário às 3 horas da tarde e especialmente às 7 da noite. Está aí o endereço, onde eu estarei hoje, às 3 da tarde e 7 da noite, preparando todos para receberem a chave de Davi. É um mistério de Deus, é um mistério espiritual, é um mistério de Deus que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Nós vamos dar continuidade ao estudo, mas eu quero falar hoje também sobre a jornada. Hoje é o 43º dia. 43º dia da jornada feliz. 70 dias de oração em seu favor. E eu vou falar sobre isso e logo após nós vamos entrar na mensagem de Filadélfia. Então vamos lá. Jornada feliz. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre perdão. Perdoai e sereis perdoados. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 37, fala que para mim receber o perdão, primeiro eu tenho que liberar o perdão. Às vezes, o pecado, a falta de liberar o perdão impede a pessoa de receber cura, receber milagre, receber vitória. Então é perdoando que somos perdoados. Agora, perdoar não é você ficar bajulando a pessoa. Você libera o perdão. Se a pessoa não quiser, o problema é dela com Deus. A sua parte você fez. Sua parte você fez em liberar o perdão. Liberar o perdão e colocar nas mãos de Deus. Então, o perdão libera a alma para caminhar, porque leve, suave. Guardar mágoa pesa. A pessoa traz peso, angústia, tristeza para o coração da pessoa. Mas o perdão abre espaço para a felicidade verdadeira. Então, meu amigo, minha amiga, não sei porque Deus está falando com uma pessoa. Libera perdão. Ah, bispo, mas a pessoa fez isso, aquilo, outro comigo. Libera o perdão. Libera. Deixa ela viver a vida dela. Agora libera o perdão. Essa é a missão. Foi isso que o Senhor nos ordenou. Perdoai e sereis perdoados. Amém? Vamos entrar na mensagem de hoje? Vamos entrar na mensagem de Filadélfia? Então vamos entrar nessa mensagem maravilhosa, que é a mensagem de Filadélfia. Isto mesmo, a mensagem de Filadélfia. As igrejas, 7 igrejas. Quem acompanhou a oração, a mensagem pela manhã, às 7 horas da manhã, eu falei sobre, na mensagem das 7 horas da manhã, eu falei sobre a introdução, sobre as igrejas, sobre a revelação lá na ilha de Pátimos, do que o Senhor Jesus glorificado apareceu para João, falou sobre o mistério dos 7 castiçais de ouro,
das 7 estrelas, falou sobre as igrejas que era para ele escrever, a carta às 7 igrejas. Então, se você não acompanhou, eu convido você a acompanhar a mensagem que foi enviada hoje às 7 horas da manhã. Mensagem da manhã, tá bom? Essa é a mensagem da Jornada Feliz. Daqui a pouco eu vou orar, mas eu quero falar sobre o mistério das 7 igrejas. Vamos lá. A igreja em Éfeso. Como é que era a igreja em Éfeso? Vamos ler na Bíblia. Ela tinha... A igreja em Éfeso, ela era uma igreja que tinha elogios. Quais são os elogios? Nós vamos conferir aqui na Bíblia. Quais eram os elogios que foi dado a ela? Porque as cartas às igrejas, ela tinha 3 bases principais. Elogio, a instrução e promessa. Mas tinha também consequência. Não foi colocado aqui, mas eu vou falar das consequências. Vou falar das consequências. Apocalipse, vamos lá, Apocalipse capítulo 1. Não, vamos ler, eu já li o 1 na parte da manhã, eu vou ler o capítulo 2 hoje. Vou ler o capítulo 2 agora. Do 1 ao 7. Carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Diz assim, primeiro, escreva ao anjo da igreja que está em Éfeso. Essa é a estrutura, né? Ao anjo da igreja, que foi enviado para todos da mesma forma. Escreva ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz, aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Versículo 2. Eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Meu amigo, minha amiga, tudo que nós fazemos não ficou oculto diante dos olhos de Deus. Tudo que você faz não fica oculto. Deus sabe. E aqui vem dizendo, a carta foi endereçada à igreja em Éfeso, diz, eu sei as tuas obras, teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos. Olha só a igreja de Éfeso, ela tinha obra, tinha trabalho, era paciente, era uma igreja perseverante, né? Ela rejeitava as heresias. Por isso que aqui a Bíblia fala, né, que pusesse à prova aqueles que dizem ser apóstolo, e não era. Ela tinha doutrina. Versículo 3. Sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não cansaste. Ela trabalhava pelo nome do Senhor. Ela trabalhava para manter o nome do Senhor, para manter, como é que eu posso dizer? Para manter a igreja viva, em pé, pregando o evangelho, mantendo o nome do Senhor. Mas, o erro dela foi o quê? Perder o primeiro amor. A igreja em Éfeso, ela era uma igreja autêntica, apostólica. Começou no ano 30 a 100 depois de Cristo. Mas, quer dizer, ela foi perdendo ao tempo. Ela foi perdendo. Porque a cidade também era uma cidade que tinha lá as suas, como é que eu posso dizer? Era uma cidade que tinha idolatria, era uma cidade que tinha, está na Bíblia, Atos fala, né? A cidade de Éfeso era a principal cidade da província romana.
da Ásia não era muito grande, né? Comparando com o Brasil, seria mais ou menos o tamanho do estado do Ceará. Né? Nela estava situado o que? O templo da deusa Diana. Está na Bíblia. Vamos ler? Apesar que eu não queria aumentar muito a mensagem, mas deixa eu abrir aqui. Depois eu volto em Apocalipse. Deixa eu abrir aqui em Atos. Atos 19. Atos 19. Você pode acompanhar também essas mensagens, ler na Bíblia. Deixa eu achar aqui. Atos dos Apóstolos. Atos 19, versículo 35. Atos 19, versículo 35. Porque lá tinha a deusa, né? Diana, considerada na época como 7 maravilhas do mundo, no mundo antigo. Atos capítulo 19, versículo 35. Diz assim, Atos 19, 35. E então, o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Então era uma cidade envolvida com ocultismo, com magia negra. A cidade de Éfeso era assim. E ali o apóstolo Paulo fundou a igreja autêntica. E o próprio apóstolo João escolheu Efésios como o centro do seu trabalho na Ásia. Se a gente for pesquisar, quando o apóstolo João foi para lá, após a morte do Senhor Jesus, Maria, a mãe de Jesus, quando ela passou a morar com João, após a crucificação, né? Possivelmente ela deve ter vivido ali, alguns tempos ali em Éfeso. Mas foi uma igreja que ela tinha o quê? O que ela tinha? Ela tinha paciência, ela tinha perseverança, mas ela perdeu o primeiro amor. Deixa eu voltar aqui. Ela perdeu o primeiro amor. E ao perder o primeiro amor, ela perdeu tudo. Porque já não tinha mais amor às coisas de Deus. Deixa eu voltar aqui à leitura. Nós lemos Apocalipse 1, 2, 3. Está aqui, ó. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, o erro da igreja em Éfeso foi que eles haviam perdido o primeiro amor. Era uma igreja perseverante, era uma igreja que tinha doutrina, mas o primeiro amor acabou. Quando um casamento perde o primeiro amor, ele está perto de acabar. Quando a pessoa perde o primeiro amor, ela coloca as coisas de qualquer jeito. E a igreja em Éfeso havia perdido esse primeiro amor. E olha o que o Senhor Jesus falou com João para escrever a ela. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Primeira coisa que foi dito para ela, lembra de onde caíste. Que era para ela lembrar como que ela era antes. Lembra de onde caíste. Às vezes Deus está falando com a pessoa, lembra. Talvez você tinha o primeiro amor à casa de Deus, à obra de Deus, em servir a Deus, em ser fiel com Deus. E quando fala fidelidade, tem pessoa que acha que é só dízimo. Não, vai muito mais além de dízimo. Fidelidade de comunhão, de oração, de vida com Deus, de ter tempo para a casa de Deus. Tem pessoa que fala, hoje eu não vou para a igreja porque eu estou sem tempo. Ora, Deus é prioridade. Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Eu vou terminar essa mensagem, apesar que eu queria falar, eu não queria aumentar muito a mensagem, mas eu preciso aprofundar, eu preciso falar com você.
as qualidades da igreja em Éfeso e o porquê que ela, o defeito. Então ela era autêntica, ensinava a doutrina verdadeira, era uma igreja de muito trabalho, esforço, tinha paciência, perseverança, pôs à prova, né, aqueles que diziam apóstolo, que dizia ser apóstolo e não era, que dizia ser cristão, mas não era, não tinha vida, não tinha comunhão. Sofreu, mas ela não se cansou. Não permitiu que os maus viessem mudar a doutrina da igreja. Ela odiava as obras dos nicolaítas, né? Que eram seitas fundadas por nicolaítas, por Nicola, da Antioquia. Ela rejeitou. Essa era a qualidade que ela tinha. E eram muitas, por sinal. Mas o defeito dela foi deixar o que? O primeiro amor. Ela perdeu o primeiro amor. Ela cuidou da doutrina, cuidou da disciplina, mas esqueceu das primeiras obras. E como consequência, está aqui na Bíblia, né? Como consequência, né? Jesus disse, lembra-te, pois, de onde caíste, versículo 5, Apocalipse 2:5. Lembra de onde caíste, arrependei-vos e praticai as primeiras obras. Era para ela lembrar, era para ela arrepender, mas não ia adiantar só arrepender e continuar vivendo do mesmo jeito. Eu arrependo, mas eu não pratico as primeiras obras, não vai adiantar. Então, a carta foi dita para eles, lembra de onde caíste, arrependeis e volta a praticar as primeiras obras. E ainda diz, quanto não em breve virei a ti e removei do teu lugar o castiçal, se não arrependeres. Aí foi dito, se não arrepender, eu virei e removerei o castiçal, o candeeiro do seu lugar. Quer dizer, o luzeiro. O candeeiro representa luz. Você já andou no escuro? Você pode conhecer a saída do quarto para ir para a sala, para a cozinha, para o banheiro, mas sem a luz você bate na parede, você bate a mão na porta, você bate o pé na mesa. E é isso que a Bíblia diz que seria removido da igreja. A luz. Eles iam passar por luta, por tribulação. O espírito ia ser retirado. Então, essa foi a orientação. Consequência. Breve virei. Se não arrepender, tirarei do seu lugar o castiçal. Qual foi o conselho? Lembra de onde caíste? Que era para a igreja lembrar o que fez de errado. Aonde que começou o erro? Aonde que elas errou? Quer dizer, a igreja... Eu vou na mensagem das 18 horas eu vou aprofundar um pouquinho mais. Eu já quero orar porque a mensagem, eu não quero fazer uma mensagem comprida e nós já estamos chegando já a 20 minutos. Eu vou terminar essa mensagem às 18 horas, falando mais. Mas pega a sua Bíblia, tira um momento para ler, para estudar. Tem pessoa que ela perde tempo no Kawaii, no TikTok, apesar que o bispo está gravando mensagem para lá, para as pessoas também se abençoar, mas a pessoa fica ali meia hora, 30 minutos. Lê a Bíblia. Pega a Bíblia, vai ler, deixa eu aprofundar aqui sobre as igrejas, sobre as 7 igrejas. Tenha momento, seu devocional com Deus. Eu faço todos os dias o meu devocional. Tem irmãos que têm o devocional diário do bispo, que são 355 mensagens. 355 não. Quando eu gravei era um ano bissexto, 366 mensagens. Cada dia uma mensagem, uma reflexão diária. Leia a Bíblia, tem reflexão, tem irmão que acompanha as mensagens do bispo todos os dias. Agora, leia a Bíblia. Nós estamos estudando sobre as igrejas, as 7 igrejas. E dia 14 eu vou entregar a chave de Davi. A chave que abre e ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. E hoje é sexta-feira. Hoje, sexta-feira, eu estarei daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, 7 da noite, no santuário. Então, vem estar conosco hoje no santuário para você tomar posse da bênção
da graça de Deus. Está aqui o endereço aonde eu estarei hoje, e hoje eu vou trazer essa mensagem profunda. Eu vou trazer a mensagem profunda no santuário, falando sobre a igreja em Éfeso, sobre o mistério das 7 igrejas, da chave de Davi, da chave que abre e ninguém fecha. E você precisa ter essa chave. Você precisa ter essa chave para abrir os seus caminhos, para você tomar posse da sua vitória. Vamos orar? Vamos falar com Deus? A oração da Jornada Feliz. E se você ainda não é inscrito no meu canal, convido você a inscrever, a dar um joinha e compartilhar. Compartilhe as mensagens com o próximo. Vamos evangelizar, ainda mais que são mensagens profundas, falando sobre as 7 igrejas, sobre o Apocalipse. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus, maravilhoso, eterno Pai, ó Deus, Criador dos céus e da terra, eu coloco a vida de todos que o nome deles estão aqui comigo na jornada feliz. Vá de encontro a essa pessoa. Opera a cura, o milagre, a libertação sobre essa pessoa. Eu coloco a vida dela nas tuas mãos, peço tua bênção, tua graça, cobertura espiritual sobre ela. Dá força para essa pessoa estar no santuário ainda hoje, sexta-feira, para dar início na campanha de Filadélfia. E quando, meu Pai, essa pessoa receber a chave de Davi, que o Senhor venha abrir as portas que estão fechadas, que o Senhor venha fazer maravilha na vida dessa pessoa. Porque eu te peço, meu Pai, em o nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Amém, que Deus abençoe você. Precisando de ajuda, tá aqui o meu WhatsApp, manda mensagem, entra no meu grupo de oração e eu estarei orando e intercedendo com você. Lembrando a todos, hoje é sexta-feira, e hoje, sexta-feira, daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde e às 7 da noite, oração forte no Santuário dos Milagres do Riacho do Deus. Um abraço, ficam todos com Deus e até lá no Santuário dos Milagres.